Introdução ao seguro contra fraude em transações financeiras de grande valor. A fraude em transações financeiras de grande valor é um dos maiores desafios enfrentados por empresas e indivíduos em todo o mundo. Em um cenário financeiro cada vez mais digitalizado, com transações realizadas eletronicamente, o risco de fraudes financeiras aumenta a cada dia. Não são raros os casos em que grandes somas de dinheiro desaparecem devido a ataques cibernéticos, golpes financeiros e manipulações fraudulentas. Essas fraudes podem assumir várias formas, desde transferências eletrônicas não autorizadas até fraudes mais sofisticadas, como a falsificação de documentos ou o comprometimento de contas empresariais. Para aqueles que lidam com grandes quantias de dinheiro regularmente, como corporações, empresários de alto perfil e até mesmo investidores de grande porte, a possibilidade de se tornar uma vítima de fraude financeira representa uma ameaça constante. Neste contexto, o seguro contra a fraude em transações financeiras de grande valor surge como uma solução indispensável. Esse tipo de seguro oferece uma proteção essencial, garantindo que, no caso de um ataque cibernético ou de uma fraude financeira, o segurado esteja amparado por uma cobertura que minimize os impactos financeiros e operacionais. Definindo a fraude em transações financeiras de grande valor, para entender melhor como funciona esse seguro, é importante esclarecer o que exatamente significa fraude em transações financeiras de grande valor. Trata-se de qualquer ação intencional cometida para obter ganho financeiro ilícito por meio da manipulação de transações de grande monta. Esse tipo de fraude pode envolver tanto a intercepção de dados financeiros quanto a alteração ou falsificação de informações em transferências bancárias. Um exemplo comum de fraude de grande valor é o comprometimento de contas corporativas, onde hackers invadem sistemas empresariais e realizam transferências fraudulentas. Outro caso clássico é o phishing, em que fraudadores enganam funcionários ou executivos para obter acesso a informações confidenciais e, em seguida, realizar transferências em nome da empresa ou da pessoa afetada. Quem está em risco? É importante ressaltar que o risco de fraudes financeiras de grande valor não se limita apenas a grandes corporações. Qualquer pessoa ou organização que realize transações de valores elevados pode ser um alvo. Empresários, investidores, gestores de fundos e até mesmo indivíduos que fazem negócios de alto valor estão expostos ao perigo. Além disso, com a digitalização dos processos bancários e financeiros, os criminosos encontram novas oportunidades para explorar vulnerabilidades. Redes cibernéticas, e-mails corporativos, transações de criptomoedas e até aplicativos de pagamento móvel podem ser alvos de fraudes financeiras. Portanto, a necessidade de uma proteção eficaz torna-se evidente. O papel do seguro contra a fraude. O seguro contra a fraude em transações financeiras de grande valor foi projetado exatamente para oferecer cobertura em situações como essas. Ele atua como uma barreira de proteção financeira para garantir que, caso uma fraude ocorra, o segurado não sofra prejuízos irreparáveis. Entre os tipos de cobertura oferecidos estão a proteção contra fraudes cibernéticas, roubo de identidade, interceptação de transações e transferências fraudulentas. O seguro pode cobrir tanto os prejuízos diretos resultantes de uma fraude, como o valor roubado, quanto os custos indiretos, como as despesas legais e administrativas envolvidas na investigação e recuperação dos valores. Isso é especialmente relevante, pois, em muitos casos, a recuperação do montante perdido pode ser um processo demorado e caro, envolvendo advogados, peritos e uma longa investigação. Como funciona o seguro contra fraude em transações financeiras de grande valor? A funcionalidade do seguro contra fraude em transações financeiras de grande valor é bastante abrangente, oferecendo diversas camadas de proteção para os segurados. Esta cobertura inclui medidas preventivas, mecanismos de detecção de fraude, além da compensação por perdas financeiras no caso de fraudes comprovadas. Vamos explorar em mais detalhes como este seguro opera e quais são as suas principais características. Etapas do seguro contra fraude. Avaliação de risco e contratação. O processo de contratação de um seguro contra fraude começa com a análise do perfil do segurado. Empresas de seguros avaliam o nível de exposição ao risco do cliente, considerando fatores como o volume de transações financeiras realizadas, o nível de segurança digital adotado e o histórico de fraudes anteriores.
Com base nessa análise, o corretor de seguros pode personalizar a apólice para garantir que ela cubra os principais riscos aos quais o cliente está exposto. Medidas de prevenção e monitoramento. Uma das maiores vantagens de contratar um seguro contra fraude em transações financeiras é a adoção de medidas preventivas oferecidas pelas seguradoras. Essas medidas podem incluir a implementação de sistemas de monitoramento de transações em tempo real, além de ferramentas que detectam comportamentos anômalos em transações de grande valor. Algumas seguradoras oferecem consultoria de segurança para auxiliar empresas e indivíduos a melhorar suas práticas de segurança cibernética, evitando possíveis fraudes. Cobertura em caso de fraude. Caso uma fraude ocorra, o segurado pode acionar a apólice para cobrir os prejuízos sofridos. Geralmente, o seguro contra fraude cobre uma ampla gama de fraudes financeiras, incluindo fraudes eletrônicas, falsificação de documentos, fraudes de identidade e apropriação indevida de fundos. A seguradora investigará o incidente, avaliará os danos e, se confirmada a fraude, compensará o segurado pelos valores perdidos. O papel das seguradoras na investigação de fraudes. Um aspecto importante do seguro contra fraude é o suporte que as seguradoras oferecem durante o processo de investigação. Muitas vezes, quando uma fraude de grande valor ocorre, as empresas ou indivíduos afetados precisam de suporte especializado para investigar o incidente, rastrear os culpados e tentar recuperar os fundos. As seguradoras têm equipes especializadas em fraudes financeiras, com peritos e especialistas em segurança cibernética que auxiliam o segurado na condução da investigação. Além disso, em casos de fraudes cibernéticas, as seguradoras podem oferecer serviços de recuperação de dados e reforço da segurança, ajudando a evitar novas tentativas de fraude no futuro. Esse tipo de assistência é essencial para empresas e indivíduos que desejam minimizar os impactos a longo prazo de uma fraude. Cobertura global. Outro ponto relevante sobre o seguro contra fraude em transações financeiras de grande valor é que ele geralmente oferece cobertura global. Isso significa que, independentemente de onde a fraude tenha ocorrido, seja em uma transação doméstica ou internacional, o segurado estará protegido. Esse tipo de cobertura é especialmente útil para empresas que realizam negócios globais, onde o risco de fraudes financeiras pode ser ainda maior devido à complexidade das transações internacionais. Limites e exclusões. É importante destacar que, assim como qualquer tipo de seguro, o seguro contra fraude em transações financeiras de grande valor tem limites e exclusões. A apólice geralmente especifica um valor máximo de cobertura, que pode variar de acordo com o montante das transações realizadas pelo segurado. Além disso, existem exclusões que podem incluir fraudes cometidas por funcionários da própria empresa, atos de negligência extrema ou fraudes resultantes de má conduta intencional. Portanto, é essencial que o segurado compreenda completamente os termos da apólice e trabalhe em conjunto com seu corretor de seguros para ajustar a cobertura de acordo com suas necessidades. A importância de adotar medidas de segurança financeira. A contratação de um seguro contra fraude é uma parte essencial da estratégia de proteção financeira, mas é igualmente importante adotar medidas preventivas para evitar fraudes. Embora o seguro cubra as perdas, o ideal é que os sistemas financeiros sejam robustos o suficiente para evitar que fraudes ocorram em primeiro lugar. A seguir, exploramos algumas práticas recomendadas que empresas e indivíduos podem adotar para fortalecer sua segurança contra fraudes. Implementação de sistemas de autenticação forte. Uma das maneiras mais eficazes de evitar fraudes é a implementação de sistemas de autenticação de múltiplos fatores, MFA. Esses sistemas garantem que, além da senha, seja necessária uma segunda camada de verificação, como um código enviado para o celular ou a biometria, para autorizar transações de grande valor. Isso dificulta o acesso de hackers às contas e impede que fraudes sejam realizadas com sucesso, mesmo que uma senha seja comprometida. Monitoramento contínuo de transações. Esses sistemas de monitoramento contínuo são projetados para identificar atividades suspeitas, como transações realizadas fora dos horários normais, transferências para contas desconhecidas ou movimentações que não condizem com o histórico de transações do cliente. Em muitos casos, o software pode interromper temporariamente a transação e enviar uma notificação ao responsável para que a transação seja confirmada manualmente. Essa abordagem proativa é uma maneira eficaz de evitar fraudes, mesmo antes de uma transferência ser concluída.
Para empresas, o uso de algoritmos avançados de detecção de fraudes, que analisam padrões e comportamentos em grande escala, pode ser crucial. Já os indivíduos podem se beneficiar do uso de aplicativos bancários que enviam notificações em tempo real a cada movimentação, proporcionando um nível adicional de controle sobre as finanças. Treinamento e educação de funcionários. No caso de empresas, a vulnerabilidade a fraudes pode ser significativamente reduzida com o treinamento adequado de funcionários. Fraudes financeiras, como o phishing e o comprometimento de e-mails corporativos, muitas vezes começam com erros humanos. Por isso, é fundamental que os colaboradores sejam treinados para identificar tentativas de fraude, como e-mails suspeitos, links maliciosos e pedidos de transferência que não seguem os procedimentos normais. Um bom programa de treinamento deve abordar práticas como a verificação dupla de e-mails que pedem alterações em dados de pagamento ou solicitações de transferência, o uso de canais seguros para discutir questões financeiras sensíveis, a limitação do acesso a contas e informações financeiras apenas para pessoas autorizadas. Adicionalmente, empresas podem implementar testes periódicos simulando fraudes para verificar se os funcionários estão seguindo os protocolos de segurança adequados. Esse tipo de exercício é eficaz para preparar os colaboradores e garantir que todos estejam cientes dos riscos e das melhores práticas de proteção. Uso de criptografia e tecnologia segura. A proteção de dados financeiros é um fator crucial na prevenção de fraudes. Isso pode ser alcançado por meio da criptografia de dados sensíveis. A criptografia assegura que, mesmo que informações financeiras sejam interceptadas durante uma transação, elas não possam ser lidas ou utilizadas sem a chave de decriptação. Além da criptografia, é essencial garantir que todas as comunicações financeiras ocorram em redes seguras. Redes Wi-Fi abertas ou sem criptografia são particularmente vulneráveis a ataques de intermediário man in the middle, onde hackers podem interceptar dados transmitidos entre a empresa e o banco. O uso de redes privadas virtuais, VPNs, é uma medida recomendada, especialmente ao realizar transações financeiras de grande valor. Verificação de identidade e autorização. Outro ponto fundamental para prevenir fraudes é a verificação rigorosa da identidade de todos os envolvidos em uma transação financeira de grande valor. Para empresas, isso inclui não apenas os funcionários responsáveis pela transação, mas também os destinatários. Sistemas de dupla verificação podem ser configurados para garantir que apenas indivíduos autorizados possam aprovar ou realizar transações. A verificação de identidade pode incluir autenticação biométrica, impressões digitais, reconhecimento facial, etc. Utilização de tokens de segurança. Processos de validação por meio de documentos oficiais. Ao utilizar múltiplos níveis de verificação, a probabilidade de que uma fraude seja cometida diminui drasticamente. Revisão regular das práticas de segurança. As ameaças à segurança financeira estão em constante evolução e, por isso, é essencial revisar periodicamente as práticas e os sistemas de segurança adotados. Empresas devem realizar auditorias regulares de seus sistemas financeiros e de TI, buscando identificar vulnerabilidades e atualizando seus protocolos conforme necessário. A adoção de tecnologias emergentes como inteligência artificial, IA e aprendizado de máquina, ML, também pode melhorar significativamente a detecção de fraudes. Essas tecnologias são capazes de aprender com os padrões de comportamento e identificar anomalias em transações que poderiam passar despercebidas em sistemas tradicionais. Parcerias com instituições bancárias de confiança. Manter parcerias com bancos e instituições financeiras de confiança é outra estratégia importante. Bancos que investem em tecnologias de ponta para garantir a segurança das transações oferecem um nível adicional de proteção aos seus clientes. Além disso, contar com o suporte de uma equipe bancária dedicada que pode auxiliar em caso de suspeitas de fraude ajuda a mitigar riscos de forma mais eficaz. O impacto financeiro de uma fraude e como o seguro pode reduzir as perdas. A fraude financeira de grande valor pode ter um impacto devastador tanto para empresas quanto para indivíduos. Além da perda direta de dinheiro, existem vários custos adicionais associados como prejuízos à reputação, custos legais, paralisação de operações e até sanções regulatórias. Entender o impacto financeiro total de uma fraude e como o seguro pode ajudar a minimizar essas perdas é crucial. Prejuízos diretos e indiretos. Os prejuízos diretos de uma fraude são os mais visíveis.
a perda do dinheiro transferido fraudulentamente. No entanto, os impactos indiretos podem ser tão graves quanto, por exemplo, reputação. Empresas que são vítimas de fraudes podem sofrer danos à sua reputação, o que pode afastar clientes, investidores e parceiros comerciais. A confiança é um dos ativos mais valiosos em qualquer negócio e uma fraude pode miná-la rapidamente. Custos legais. Muitos casos de fraude resultam em processos judiciais. Seja para tentar recuperar o dinheiro perdido ou para lidar com as consequências legais, as empresas e indivíduos podem enfrentar custos elevados em honorários advocatícios e processos. Paralisação de operações. Em casos graves, uma fraude financeira pode levar à paralisação temporária das operações. Empresas podem precisar suspender seus negócios para realizar investigações e reforçar seus sistemas de segurança, o que resulta em perda de receitas. Proteção oferecida pelo seguro. O seguro contra fraude em transações financeiras de grande valor é uma forma de mitigar esses riscos. A cobertura financeira oferecida pelo seguro pode compensar tanto as perdas diretas quanto as despesas relacionadas aos impactos indiretos da fraude. Isso inclui, por exemplo, reembolso das quantias roubadas. O seguro pode cobrir o valor diretamente perdido na transação fraudulenta, garantindo que o segurado não precise arcar sozinho com o prejuízo. Cobertura de custos legais. As apólices geralmente incluem cobertura para despesas legais, o que é fundamental para aqueles que precisam iniciar um processo judicial ou defender-se de acusações decorrentes da fraude. Assistência em recuperação de dados e operações. Muitas seguradoras oferecem serviços adicionais, como suporte técnico para reforçar sistemas de segurança e recuperação de dados após uma invasão cibernética. Isso ajuda a minimizar o tempo de paralisação das operações e a restabelecer a normalidade rapidamente. Casos de fraude, exemplos reais. Ao longo dos anos, muitos casos de fraudes financeiras de grande valor ganharam as manchetes globais. Um dos mais famosos envolveu um ataque cibernético em uma grande empresa de serviços financeiros, onde hackers comprometeram o sistema de pagamento e transferiram milhões de dólares para contas internacionais. A empresa, que possuía um seguro contra fraudes, foi capaz de recuperar boa parte do montante perdido, além de cobrir os custos com advogados e peritos envolvidos no caso. Outro exemplo envolveu um empresário que sofreu uma fraude de identidade, na qual fraudadores conseguiram acesso às suas contas bancárias por meio da falsificação de documentos. Após várias transferências fraudulentas, o empresário acionou seu seguro, que cobriu os valores transferidos e ofereceu suporte para investigar o crime, resultando na prisão dos culpados. Esses exemplos mostram a importância de estar protegido com um seguro que vá além das perdas imediatas e ofereça uma solução abrangente para lidar com os impactos de uma fraude. Escolhendo o seguro certo. Para garantir que você esteja devidamente protegido contra fraudes em transações financeiras de grande valor, é essencial escolher a apólice de seguro correta. O primeiro passo é trabalhar com uma corretora de seguros especializada, como a Almaani Corretora de Seguros, que possa ajudar a personalizar a apólice de acordo com suas necessidades específicas. Assegure-se de que sua apólice cobre não apenas fraudes eletrônicas, mas também outros tipos de fraudes, como falsificação de documentos, roubo de identidade e fraudes internas. Além disso, considere o valor máximo de cobertura necessário para suas transações financeiras, bem como a inclusão de suporte para despesas legais e serviços de recuperação. A proteção completa contra fraudes. A fraude em transações financeiras de grande valor é um risco real e crescente, especialmente em um mundo cada vez mais digital. Embora a prevenção de fraude seja fundamental, ter uma apólice de seguro adequada oferece a tranquilidade necessária para lidar com os imprevistos. O seguro contra fraude em transações financeiras de grande valor atua como uma rede de segurança, garantindo que, mesmo diante de uma fraude, as perdas financeiras possam ser minimizadas e a empresa ou indivíduo possa se recuperar rapidamente. Não deixe sua segurança financeira ao acaso. Se você realiza transações de grande valor regularmente, proteja-se com o seguro certo. Entre em contato com a Almaani Corretora de Seguros e garanta que seu patrimônio esteja protegido contra os imprevistos de fraudes financeiras. Gostou deste vídeo? Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal da Almaani Corretora de Seguros. Nos vemos no próximo vídeo.